Quando a gente fala de adaptações de livro infanto-juvenis no cinema, a gente sempre fala da tríade sagrada: Harry Potter, Crepúsculo e Crônicas de Spiderwick. Crônicas de Spiderwick? Tá, quase ninguém lembra de As Crônicas de Spiderwick, um filme de 2008 que parece que nunca conseguiu marcar o seu nome entre os grandes. Mas então, por que é que Jogos Vorazes, Divergente, Percy Jackson, A Bússola de Ouro e tantos outros tiveram o seu lugar ao sol, mas esse tal As Crônicas de Spiderwick não? Eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando e hoje vamos corrigir essa injustiça porque Spiderwick não merece o destino que teve. Calma, o mel tá vindo, o mel tá vindo! Eu não quero seu mel Toma, nojento! bebe! Qual é, galera? Tudo bem com vocês aí? Crônicas de Spiderwick. Alguém aí se lembra desse filme? Porque assim, em meio àquele mundo de adaptações de livro infanto-juvenis que foram pro cinema ali no começo dos anos 2000, quando a gente tinha Harry Potter, Crepúsculo e o Escambau, tinha esse filme aqui que parece que tava ali meio perdido na festa. Se você tava morando em Marte em 2008, chegava nos cinemas As Crônicas de Spiderwick. Esse filme contava a história dos três irmãos, o Jared e o Simon, que são gêmeos, e a mais velha Mallory. Juntos da mãe, eles se mudam para uma casa isolada no campo, e o nosso querido Jared não tá nada satisfeito com isso. O moleque tá lá com aquela carinha de quem ganhou meia no Natal, mas a parada é muito pior que isso. É que os pais dele estão passando por um divórcio e o garoto não sabe como processar isso direito. E bem, a irmã dele puxando uma espada aleatória pra ameaçar ele ali no meio da noite também não ajuda muito, né? Volta aqui, sua... E ele saiu do carro! Por conta disso, o Jared tem alguns problemas em lidar com a raiva e muitas vezes ele acaba até mesmo levando a culpa de coisas que ele não fez, coitado. Bom, e as coisas pra esse garoto só pioram quando a gente começa a descobrir que quem morava nessa casa que eles se mudaram era o Sr. Arthur Spiderwick, um moço que descobriu que entre nós viviam diversas criaturas mágicas e perigosas. Esse cara tava lá no passado catalogando tudo isso num livro que hoje tá escondido na casa. O nosso querido Jared vai lá, encontra o livro, lê a instrução que tá dizendo não abra esse livro e, como toda boa criança, ignora. Idiota! Você é cego! Eu tinha colocado um bilhete na capa, não sabe ler? Por que eu escrevi um bilhete se ninguém vai ler o bilhete? E é a partir daqui que as coisas desandam pra essa família. Isso porque o ogro malvado Mulgarath tá atrás do conhecimento que tá nesse livro a todo custo. E agora cabe aos três irmãos protegerem o tal livro enquanto buscam um jeito de derrotar o ogro do mal. Bom, como quase tudo que chegava no cinema nessa época, Spiderwick era uma adaptação de uma saga de livros que tinha feito um determinado sucesso. E esse sucesso veio porque essa saga literária conseguia fugir de alguns clichês comuns que a gente encontrava em outras obras. E ela também fazia parte de uma época em que os estúdios tinham mais boa vontade com coisas mais experimentais, tanto a Disney quanto a Nickelodeon. O primeiro livro dessa saga tinha sido publicado lá em 2003 e, seguindo o sucesso estrondoso de Harry Potter e as Crônicas de Nárnia, era claro que uma adaptação disso aqui ia acontecer também. Só que Spiderwick tinha algumas coisinhas que destacavam ele em meio a tantas obras dessa época. Aqui não tinha uma história de o escolhido que vai salvar o mundo ou de portais que levam para lugares mágicos e, além disso tudo, ele ainda apostava num drama bem traumático das crianças em relação ao divórcio dos pais. Foi olhando para essa originalidade que a Nickelodeon resolveu pegar e adaptar essa história para o cinema. Essa era uma época em que a experimentação era um pouquinho mais bem aceita pelos estúdios, em que diversos conceitos mais originais e arriscados até eram colocados à prova e a gente teve algumas coisas muito legais vindo disso aí. A Disney, por exemplo, tinha feito Encantada e Ponte para Terabithia e a Nickelodeon tinha produzido Desventuras em Série. Eram filmes que eram voltados para um público mais jovem, mas que não tinham muito receio de abraçar temas mais maduros e cenas menos infantis. Obras que não passaram por uma certa higienização do estúdio para ficar bonitinho e cheiroso somente para criançada. É claro que nem todo filme era assim, mas as Crônicas de Spiderwick seguia pelo menos em parte esse catálogo. E eu acho isso muito bom, cara, porque reassistindo esse filme aqui depois de adulto, eu posso te falar que ele envelheceu muito bem, tá? E te falar que eu tive a mesma sensação que eu tive quando eu tava reassistindo Desventuras em Série para fazer o vídeo aqui do canal, que foi aquele misto de, cara, esse filme é muito bom, mas ele é pra criança mesmo? Assim, eu sei que ele é, mas pra te falar a verdade, ele cabe muito bem pra qualquer idade. E, honestamente, a coisa que mais me surpreendeu aqui foi que esse filme não tá nada preocupado em tentar estabelecer uma franquia, em
em tentar estabelecer uma continuação. Tá nem aí pra isso. Isso porque Spiderwick tá, antes de tudo, preocupado em contar uma história em que a gente crie um laço com os personagens, torça por eles e veja a resolução da história dessas pessoas no próprio filme. E pra fazer isso, essa narrativa consegue costurar uma identidade real de cada uma dessas pessoas. Cada um dos personagens é construído com um nível emocional que faz você se identificar com pelo menos algum deles de alguma maneira. Talvez você tenha passado pela mesma situação do Jared de ter os pais se divorciando e não saber lidar com isso, ou da Mallory que tem que carregar uma barra de cuidar dos irmãos mais novos por conta de um pai ausente, levando nos seus ombros uma responsabilidade grande por ser uma pessoa tão jovem, ou até mesmo da mãe, que mesmo sendo uma personagem mais secundária, ainda assim tem seus problemas internos escancarados na nossa cara, e esses problemas vão permear todo esse núcleo familiar. Diferente de outras obras desse nicho infanto-juvenil, esse filme teve a coragem de apresentar a problemática do divórcio dos pais, mostrando como o pai machucou a família ao simplesmente abandoná-los. Se na maioria das vezes a gente só vê essa situação como um dispositivo narrativo para permitir que as crianças saiam numa aventura mágica sem supervisão dos adultos, aqui nessa história eles dão a devida importância ao que isso significa para os personagens. O que eu quero dizer é, os personagens são criados de modo que a gente sente que eles são pessoas de verdade, e não um bando de qualquer coisa enfiado numa história pra gente ver monstrinhos legais. O filme consegue usar essa âncora emocional e a partir dela apresentar as coisas mais fantásticas do mundo. Claro, é divertido ver os goblins, o grifo, o ogro e tudo mais. Mas não se engane, se isso tudo tivesse aí e a gente não ligasse o mínimo pros personagens, essa história nada mais seria que algo bonitinho, mas sem o mínimo de substância. E tem uma outra coisa que eu gosto muito nesse filme aqui, é que ele não arrega, irmão. Esse filme não tem medo, ele sabe exatamente o que ele quer ser e ele vai fundo na sua proposta, mesmo que isso tenha algum custo no seu apelo comercial. Isso porque a gente vê vários momentos na aventura que vão para um lado um pouquinho mais adulto. Por exemplo, com ferimentos sendo mostrados e o próprio conceito de olha, cara, se você passar dessa linha protetora aqui, tem um monte de monstro que vão sair do nada e vão te atacar e te matar. Isso aí já é uma parada que assusta legal se você for mais novo. Sem contar que esses tais monstros que vão te pegar, eles são feios, barulhentos e o filme não tem medo de mostrar esses bichos o tempo todo. Então eu acho que se você aí tava distraído e foi assistir esse filme quando tinha lá seus 7, 8 anos de idade, achando que era uma aventura pitoresca e divertida, você provavelmente deve estar pagando a doutora Edna, psicóloga, até hoje, tá? Eu falei recentemente disso no vídeo de 65, a Ameaça Pré-Histórica, que uma coisa muito frustrante lá foi que os dinossauros toda hora estavam cobertos pela névoa ou pela escuridão, e você nunca sentia nenhum tipo de imponência desses bichos. E aqui em Spiderwick é exatamente o oposto. Você vê os monstros a todo momento e você sente muito mais preocupação com esses goblins aqui do que com o Tiranossauro Rex lá do filme do Adam Driver. E bem, talvez fosse mais comercializável se esse filme contasse com menos pitadas de drama familiar, de complexidade do protagonista e com os monstros que tivessem feições mais bobas. Mas eu acho que acertaram em cheio em fazer exatamente do jeito que foi. E ainda tem o seguinte, esse roteiro aqui, ele é extremamente eficaz em conseguir encontrar um equilíbrio entre essa coisa da aventura mais pitoresca e divertida, essa coisa um pouquinho mais assustadora e ainda assim colocar uns tons de comédia que deixam tudo muito mais palatável. Por exemplo, tem aquele bichinho lá que é o tal do Guardião do Livro, que é um bichinho pequenininho, só que quanto mais irritado ele vai ficando, ele vai virando tipo um mini Hulk, e ele precisa pegar um melzinho pra voltar ao normal. Pô, isso é muito bom, cara. Toma mais mel. Não, eu não vou cair nessa! Ai, não. Assim como aquele bicho, o gritalhão, que quer fazer tudo ao mesmo tempo. Derrotar o ogro do mal, fazer um jantar de pássaros e cuspir na cara dos protagonistas. Deixando tudo nessa história muito equilibrado e gostoso de assistir. E o final desse filme, ao invés de cair numa armadilha que muitas vezes a gente vê acontecendo, de meter um grande... Bom, criaturas mágicas magicamente consertaram a nossa família e agora tudo é lindo e melhor? Não. O filme vai por um outro caminho mais interessante e realista, criando uma dinâmica nova da família que, mesmo sem o pai, consegue se reencontrar, mas sem depender de uma solução externa
e mágica. Tá, André, tá muito estranho esse vídeo aqui, hein? Você só falou bem desse filme, e então como é que ele nunca teve continuação? Eu venho aqui pra ver as cagadas feitas e rir dos filmes fracassados. O que tá acontecendo? Pois é, minha gente, é que esse filme aqui, nesse quesito, pelo menos não dá muito pano pra manga não. Quer dizer, talvez os fãs mais aficionados do livro discordem de mim e venham aqui dizer que tem sim muita coisa pra reclamar dessa história e que, na verdade, esse filme aqui deveria ter sido colocado como o início de uma franquia de vários filmes no cinema. Mas eu discordo, cara. Uma das maiores reclamações dos fãs do livro é que Spiderwick, que tem 5 volumes publicados, só ganhou um filme pro cinema. E se isso em parte pode ser porque financeiramente ele não foi lá essas coisas, já que transformou um orçamento de 90 milhões em 164, ou seja, não foi um sucesso absurdo, também dá pra dizer que não tinha mais o que contar aqui nessa história. E eu digo isso literalmente, tá? Não só porque o filme fechou bem, mas porque a história do filme, na verdade, é a história dos 5 livros publicados, todos contados ali em 1h30. E sim, via de regra eu acho isso uma péssima ideia, mas Spiderwick lidou muito bem com isso. Deixando claro que eu não li essa saga literária, tá? Mas pesquisando rapidamente, dá pra ver que os livros eles são bem curtos. O primeiro volume, por exemplo, tem pouco mais de 100 páginas. Termina mais ou menos quando os personagens acham o tal livro de Spiderwick e conhecem lá a primeira criatura. Então não me parece que o material escrito seja o suficiente para fazer um filme que tem ali 1h30, 2 horas de duração somente com o primeiro livro. Levando isso em conta, o diretor Mark Waters, que já tinha feito sucessos como Meninas Malvadas e Sexta-feira Muito Louca, e o roteirista Kerry Kirkpatrick de A Fuga das Galinhas, resolveram pegar os 5 livros publicados e contar o maior arco da história em um filme só, fazendo até mesmo um final diferente. Isso é algo parecido com o que Desventuras em Série tinha feito, que também tinha pego os 3 primeiros volumes da saga literária e colocado tudo no mesmo longa-metragem. E olha, embora eu entenda a reclamação dos fãs, do ponto de vista de quem não acompanha muito de perto a saga literária, a escolha me parece acertada, porque eu não senti o filme corrido, ou os personagens mal desenvolvidos, ou a história mal contada. E bem, é óbvio que pegando os 5 livros e colocando todos eles no mesmo filme, não sobrava nenhum tipo de material para você fazer um tipo de sequência, uma continuação ou até mesmo um spin-off. Bom, isso não ia rolar, mas sabe o que é que ainda assim dava para fazer? Tentar tirar uma grana fazendo um grande reboot anos depois no formato de série de televisão. Essa era uma marca que ainda podia dar algum dinheiro. Primeiro tinham tentado isso com um jogo para videogame lançado lá em 2008, que aliás é de onde muita gente conheceu essa saga. E agora com essa onda de rebootar filmes de fantasia antigos em formato de série de TV, que foi aí o que rolou com, por exemplo, Percy Jackson, A Bússola de Ouro, Desventuras em Série, Instrumentos Mortais e que vai acontecer com Eragon e Harry Potter, é claro que as Crônicas de Spiderwick não ia escapar. A série foi lançada em 2024 pelo Roku e até agora uma segunda temporada ainda não foi confirmada. E como eu não assisti a série, eu não vou comentar se ela é boa ou ela é ruim, mas pelo que eu vi, ela foi bem divisiva. Eu vi uma galera reclamando que inventaram muita coisa, as avaliações aí não estão lá muito positivas, mas não sei. Tá, mas e aí, depois disso tudo, qual é o legado de As Crônicas de Spiderwick? No mundo em que as sagas infanto-juvenis são frequentemente revisitadas ou relembradas, parece que Spiderwick ficou num esquecimento não merecido. Quando a gente fala das grandes adaptações dessa era, esse filme é o patinho feio dessa turma. E talvez esse tenha sido o preço a pagar por tentar fazer algo um pouco diferente do clichê e do senso comum. Uma história com tons um pouco mais adultos, com um teor levemente mais complexo, sem toda a extravagância mágica de outras sagas e sem o pensamento de estabelecer uma franquia dominante no cinema, mas apenas de contar uma boa história, deixa esse filme com um legado agridoce. Por não ter nenhuma sequência, ele ficou enterrado como um filme passageiro, que apareceu em 2008 e ficou por lá mesmo. E assim, parece que Spiderwick caiu no fosso do esquecimento para muita gente. E sim, esse destino ele é injusto e esse filme merecia mais reconhecimento. Mas se o preço para um filme entrar no panteão dos gigantes comerciais é ter que se esticar em 5, 8 ou 10 sequências caça-níqueis e fazer um roteiro para caber no molde perfeito de Hollywood, cara, ainda bem que Spiderwick escolheu outro caminho. Sério, meu irmão, se você ainda não assistiu esse filme, depois vai lá e confere ele porque ele envelheceu igual vinho. Filminho gostoso demais, mas não tão gostoso quanto você chegando até aqui e deixando o like e se inscrevendo aqui no canal, não é verdade? Antes de você ir, aproveita e deixa aqui nos comentários sugestões de outros vídeos pra eu trazer aqui no canal. Eu posso até demorar, mas eu trago. Valeu, gente, muito obrigado por me receber na sua casa, um abraço e até a próxima!